Então, bom dia para todas que estão aí. Meu nome é Mônica, eu sou disléxica, eu sou formada em hotelaria e a fundadora dos Sábios Disléxicos. A gente vai falar a nossa parte física? Quer falar? Sim, boa, boa, para o pessoal que vai ouvir no Spotify, né? Então, eu sou baixinha, eu tenho 1,55 m. Quem já viu a minha foto junto com a Carol viu que eu sou bem baixinha. Meu cabelo é bem comprido, ondulado, mel, eu acho castanho, meio mel, assim. Sou branquinha e tenho 44, eu esqueço, 44 anos. Eu Também, tenho que ficar fazendo conta. também esqueço a minha idade. Eu, meu nome é Caroline, eu sou alta, 1,76 m, sou morena de pele, mulata, sou disléxica também, tenho o cabelo castanho escuro, médio, enrolado, tenho olhos grandes, castanhos escuros e é isso. Eu acho que dá para dar uma geral. Quem estiver ouvindo a gente depois vai entender um pouquinho como é que é o nosso perfil aí, físico. Então é isso. Vamos começar sobre o nosso tema, um tema super importante desse podcast. Nós vamos falar sobre não gostar de ler, não tirar boas notas, cometo tantos erros, não gosto de surpresas e simplesmente eu não me adapto. E o que os pais podem fazer com isso, né? Com esses temas? Nós estaremos falando do livro A Vida Secreta da Criança com Dislexia, do Robert Franklin. Maravilhoso. Se você ainda não comprou, porque ele te traz assim uma visão, né, Mônica, super realista e ele fala que traz tanto o lado psicológico como o lado cognitivo da dislexia que caminham juntos, né? A gente não pode ser separados. Então é interessante os pais estarem sabendo sobre isso. Antes da gente iniciar, entrar mesmo no nosso podcast, eu queria dizer que as inscrições para o curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor estão abertas. E você pode ter a oportunidade, você mãe de disléxico ou professora, você pode ter a oportunidade de aprender como a mente do disléxico aprende, usar as técnicas e ferramentas, métodos de estudo que a gente usa aqui na Itália, e eu estou trazendo para o Brasil, e vocês vão finalmente poder ajudar os filhos de vocês em casa e os professores na escola. Queria só abrir um parêntese aqui, porque uma mãe me contatou ontem, né? Ela queria saber mais sobre o estudo. E ela falou assim para mim: olha, semana passada eu sentei com meu filho, ele é disléxico, e nós fomos ler. E pode ser até que ela esteja aqui. Ela falou que o áudio tá falhando um pouquinho. O áudio... De quem? Escreve aqui. Qual áudio tá falhando pra gente melhorar aqui, por favor? E aí essa mãe falou: eu sentei com ele começou a ler. E começou a ler, gaguejar, eu já fiquei irritada, já não queria mais ajudá-lo. E ele ficou irritado também, porque ele viu que eu estava irritada. Ao meu. Deu, Carol. Pode ser internet, né? Deixa eu colocar a internet de casa, peraí. Ok. Tá me vendo? Oi? Tô te vendo. Maria Carolina, fala pra gente se melhorou. Enquanto ela vai falando, eu vou falando aqui. Vai. Eu falei assim para ela: olha, é normal isso, porque você não sabe como ajudá-lo, né? É normal você se irritar no momento da leitura, é normal ele se irritar com você, porque ele tá lendo, tá gaguejando, não tá entendendo o que tá lendo, e aí você ali cobrando, né, a leitura dele. Então, é normal. Eu acho que quando começar a ser anormal, vai ser você usando os métodos, né,
próprios para disléxicos, e ele tendo aquela leitura que para ele é silabada, é gaguejada, como você fala, mas vai ser fluente, porque ele vai estar compreendendo o que ele está lendo. E ele só vai saber disso quando ele usar o método apropriado para ele, né? De leitura, de compreensão de texto, de escrita, de ortografia e tudo mais. Então, se você não souber desses métodos, para sempre ele vai ter essa dificuldade, para sempre ele vai ter essa, né? Que nem um carro, né? É verdade. Judiação. Vai ser um adulto frustrado, porque nunca vai conseguir ler um livro, né? Essa é a realidade. É cruel, mas é a realidade. Né? Você acaba tendo rejeição pelo livro. Consegue ler, e ler não entende. Então, né? É realidade mesmo. É realidade. Então, assim, é interessante quando a mãe entra para um método que mostra como o filho dela estuda. E esse método não tem no Brasil, tá, gente? Porque eu já pesquisei, eu acho que vocês devem ter pesquisado também. Eu ainda não vi isso no Brasil. Tudo aquilo que eu trago dentro do curso, né, que são adaptações, métodos de estudos, o que a criança pensa, como ela pensa, o que o disléxico pensa, o adulto. É um passo a passo, vai desde o início da dislexia, os transtornos de aprendizagem, até parte de temperamentos, tem tudo, gente. Até adaptações que o profissional brasileiro não tem, porque tem aqui na Itália. E aqui a lei está desde 2010, a lei da dislexia. Então, eles têm crescido muito nessa área de transtorno de aprendizagem. E é uma oportunidade única, né? A gente abre a turma e fecha. E aí depois, só quando termina a turma, fizeram todas as aulas, a gente reabre de novo. Então, não perca a oportunidade. A gente está com as turmas abertas, a turma aberta, turma 7, aberta aí. É verdade. Gente, é um investimento, porque o que vocês vão aprender no curso da Carol e passar para as crianças, eles vão usar isso para o resto da vida deles. Não é uma coisa que você vai usar, vai explicar para a criança vai usar assim, até o 2º grau. Não, é para o resto da vida. É para o resto da vida. O que ele quiser estudar na vida dele, ele vai estudar com esse método. Então, é um investimento. Verdade. E Mônica, falando sobre preço, né? Esses dias eu estava vendo uma calça no Brasil, porque o Brasil faz cortes de calça muito bons, né? Por causa do bumbum. O brasileiro tem aquele bumbum grande. E aqui, não, aqui na Europa é aquela calça reta, sabe? E aí eu tava vendo uma marca, não era nem marca, loja de marca, era uma loja normal. Gente, R$ 400 uma calça. Eu falei, Não dou. credo. Não dou. Eu falei, gente, é uma calça assim, tipo alfaiataria, sabe? Tá. É boa, tudo. Produto que você tá vendo que é bom, né? Que vai durar com o tempo. Claro. Gente, o meu curso custa R$ 497. Eu falei, o preço de uma calça? Que isso? Aumentar esse preço? Tá muito barato. Eu falei, adorei. Falei, não, é preço de custo. O curso é próprio porque é uma missão para ajudar mesmo. Porque tem tudo lá dentro. Até, eu não sei se Mônica, lá eu coloquei uma página dentro do curso que tem livros. Quer dizer, a mãe não precisa ir comprar os livros para estudar com a criança. Ela pode usar os livros que tem já dentro do curso, dentro da plataforma. Porque eu indico, né? Eu falo, olha, usa tal livro, começa a usar isso, começa a fazer aquilo, tal. E aí ela usa os que estão dentro do curso para fazer leitura, treino. Então, tem bastante coisa boa que as mães precisam ver e aprender e fazer, né? Praticar. Ok, então vamos. Perfeito. Então vamos começar com o não tiro botão. Vamos. Então, só para as mães entenderem, o livro, para quem não leu e não viu ainda nosso podcast, né? O livro dele, ele conta histórias de crianças
que ele conheceu, que ele atendeu. Então é super legal porque ele conta a história da criança e depois ele fala a parte dele, né? E ele divide em capítulos. Cada capítulo tem um nome, né? A gente está no nós e eles. Então tem não, e cada história dela eu me identifico absurdamente. Quando ele conta a história da criança, eu falo, gente, é só trocar o nome, tira o nome da criança e põe Mônica, né? Verdade. São várias também. Aí a gente tem o primeiro, o título, né? O seguinte seria Eu Não Tiro Boas Notas, que é a história de um menino. Ele tinha 11 anos e ele se esforçava muito e não conseguia tirar uma nota boa, enquanto a amiga do lado nem estudava direito e só tirava A, né? Que é nos Estados Unidos que é A, B, C, né? A mais, a menos e tal. Então o menino não se esforçava e só tirava A. E ele se esforçava muito e tirava C. Esse aqui sou eu, todinho, né? Passei uma vida me esforçando e eu não conseguia tirar a nota. E eu me esforçava, eu era uma criança esforçada. Eu era uma criança que sentava e estudava. Não conseguia tirar nota boa, de jeito nenhum. Não tinha medo. Porque você não sabia o método, né? De estudo. Não sabia. Eu lia, né? Lia e não adiantava nada. Aí eu ia fazer a prova, não tirava nota. E eu ficava muitas horas ali lendo, né? Então, assim, era um esforço, né? Muito grande. Muitas horas ali em cima daquele negócio, mas eu não absorvia nada. Então, logicamente, eu não ia tirar uma nota boa, porque eu não tinha informação, né? Sim. Não tinha nem É isso como. mesmo. Aí, Uma coisa interessante, hum, Mônica, pra gente falar, fala, é que às vezes acontece que a mãe fala assim para mim: nossa, mas meu filho não está se adaptando com o ledor. Ele não se adapta, ele quer pegar o livro e ir lá, ler e fazer o exercício. Aí eu falo assim para as mães: no início ele não vai se adaptar mesmo. Você tem que ir devagar, colocando para ele quais são as estratégias, qual é o benefício do hum, audiolivro, para que ele veja esse benefício e aí ele comece sim a usar um pouquinho por dia. E aí depois de um mês, eu te garanto, depois de um mês, ele vai estar usando o audiolivro e ele vai reduzir drasticamente o tempo de estudo dele, né? Do que ele levava 3 horas para lição de casa, ele vai levar 50 minutos. é. E eu vou falar com uma adulta. A criança, né, ela vai negar, lógico. Né? As mães falam, ai, mas a criança não quer fazer a adaptação. Eu falei, gente, primeiro que não dá para botar tudo ao mesmo tempo, porque a criança, coitada, ela vai ficar doida. Ela vai fazer uma lista daqui a pouco, né? Eu tenho que fazer isso, aquilo. Ela tem tanta coisa para adaptar que ela não vai conseguir estudar. Então, é uma coisa por vez, devagar. Mas quanto ao ledor, isso que é uma criança, mas eu como adulta, o que foi a primeira coisa que eu te falei, Carol? Não, Carol, não vou usar o ledor, não foi? Eu olho que eu sou adulta, eu sei os benefícios. Eu falei, não, Carol, não vou usar o ledor, não, eu vou ler, porque eu quero, porque eu tenho que ler. Aí a Carol falou, vai, uma vez, experimenta, só um pouquinho. Aí eu fui, ai, tá bom, então tá, eu vou tentar, um pouquinho, com este livro, inclusive. Um pouquinho, um pouquinho. Depois eu falei, meu Deus, como eu consigo ler rápido? E a gente acelera a leitura e a gente consegue compreender a informação melhor. Muito melhor do que só lendo. Então a criança, eu acho que ela tem a sensação de que ela vai passando o olho, então ela está lendo, ela não está lendo. Ela não está absorvendo a informação. Quando a gente vai para o ledor, a gente lê, a gente consegue entender a informação e com uma velocidade muito maior. E você consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo, o disléxico, né? Que o não disléxico faz isso com tranquilidade, facilidade Sim. normalmente. O que é? É ouvir, interpretar, né? Uhum. Sublinhar aquela informação, quer dizer, Aham. né? Absorver ela, né? Isso, absorver. E normalmente o disléxico não consegue fazer contemporaneamente essas 3 coisas. Sim. Mas com a adaptação, sim, Sim. né? Por isso que a gente fala de equidade, né? A equidade precisa ter na sala de aula e ter em casa também. Principalmente se tem um irmão que lê, que não é disléxico, e o outro irmão que é disléxico e não consegue
lê na mesma velocidade, né, que o irmão. Ok, muito É verdade. bom. Então a Então gente vamos falou. para. Calma aí, a gente falou do não tirando boas notas. Aí temos eu cometo tantos erros, que é a história do menininho que jogava futebol, né? E o diretor, não, como que o treinador dele pediu para ele procurar o diretor e falar em nome dele. E ele trocou os nomes. E aí o treinador, foi o treinador, né, que ficou chateado porque ele trocou os nomes. E ele podia perder uma oportunidade porque ele trocou os nomes. E isso é uma coisa tão constante, né, na nossa vida. Sim, Essas trocas, essas pegadinhas. Isso é quase que diário. Pelo menos na minha vida é quase que diário, né? A gente troca as coisas, a gente. Ai, meu Deus. E ele quase perdeu a oportunidade dele. Aí ele sim. ficou super chateado porque ele comete muitos erros. Ó, um exemplo clássico foi ontem, meu filho chegou da escola, Marcelo, que a gente descobriu faz pouco tempo, né, que é disléxico e descalcúlico. E aí ele falou que fez a prova de física, e aí ele falou que teve 2 exercícios na hora de colocar a parte final, eram 2 expressões, né? Aí na hora de fazer lá y, não sei o que, quadrado, não sei o que lá, ele falou, mamãe, na hora de colocar o resultado, eu troquei os resultados. Aí ele falou, não sei por que eu fiz isso, acho que eu tava com tanta ansiedade de entregar, eu tinha feito tudo bem, mas troquei os resultados. Aí eu falei, você falou pro professor? Ele falou, não. Aí eu falei, então hoje ela ia dar a prova para ele. Aí eu falei, então hoje, quando ela, você fala, olha, professor, eu troquei e tal. Porque ela não pode tirar ponto de troca de número ou sinais, né? Principalmente para um disléxico e um descalcúlico. Ela tem que corrigir ali o exercício. Ele entendeu o exercício? Entendeu a lógica? Perfeito. Então, Aham. precisa. E aí ele falou, vou falar, vamos ver o que ele vai falar quando chegar hoje para mim. Ai, meu Deus. Depois você conta o que ela fez. Eu não fiz a inscrição no meu concurso errado. Troquei, eu troquei, né? Porque o TRT, que eu ia fazer o concurso, o TRT é numerado. Então, o TRT da minha região é o 11. E estava aberto o 11 e o 21. E eu fiz a inscrição no 21. Perdi meu concurso. Eu lembro. Mas são essas pegadinhas, né? Que acontecem diariamente. Diariamente, gente, é sério. Verdade. E temos Não Gosto de Surpresas. Então, é a história de um menino da quinta série, né, que estava se preparando para uma prova de história, e a professora tinha falado como seria essa prova. E aí, mais em cima da hora, ela disse que ia ter duas questões dissertativas. E aí ele ficou desesperado, porque ele estava, né, preparado para uma. Não era nem objetivo, era uma objetiva, mas é aquela de completar a lacuna, né? E aí, de repente, a professora fala: não, agora vamos ter duas dissertativas. E aí ele ficou desesperado. Isso é verdade. Você sabe que a maioria dos professores de concurso fazem muito isso, porque eles estão dando a prova. Aí, para testar conhecimento, eles falam, olha, eu vou dar uma aula teórica, tá bom? Ah, tá bom. Então a gente entra naquele negócio, vai ser só uma aula teórica. Aí ele tá dando a aula, de repente ele fala assim, já sei, vou inventar uma pergunta agora aqui para vocês para testar. Gente, isso me dá um suor, sério, não, um suador. Eu falei, meu Deus do céu, não estava preparado para responder nada, não. É só uma aula teórica. Esse negócio de responder assim em cima da hora, minha mão começa a suar frio. Eu falei, não, eu já começo. Meu Deus, será que eu vou saber fazer esse negócio? Não, calma, eu acabei de aprender. Eu tenho que saber, porque eu acabei de aprender. Mas dá um nervoso. Sim, com certeza. É a mesma coisa da mãe, né? Que faz a lição de casa, ajuda a criança sempre no mesmo horário. Aí chegou um dia que ela chegou assim do avesso, e ela fala, não, agora a gente vai fazer a lição de casa. Aí ele, mas como? É Não, sempre aquele horário, pega logo o caderno. Isso, gente, essa surpresa, não façam para os filhos não. disléxicos. Eles não estão
preparados. A aprendizagem para a gente é sempre uma dificuldade, né? Não vem com essa invenção de... E justamente a adaptação que na escola, em casa também, a prova programada. Prova programada, trabalho programado, para que essa criança chegue na escola sabendo, já estudou, sabendo que aquela prova vai ser daquele dia. É fundamental, né, para o disléxico. Essa organização, tem uma coisa aqui que ele escreveu, falando assim, ó, a preparação e a organização são a chave para o sucesso do disléxico. E é real. Isso você fica perdidinho, igual amendoim na boca do banguelo. Você fica ali jogado para a direita e para a esquerda, sem saber onde é direita, sem saber onde é esquerda. Adorei isso, gente. Ai, adorei. Mas é verdade, gente, dá um nervoso. Não façam isso com disléxico, porque pra gente realmente a gente precisa de uma preparação para aquele negócio, né? O que ele fala é perfeito. A gente precisa se preparar. Porque quando a gente se prepara, a gente, né, vai. Não, ok, eu tenho uma prova. A prova é redação. Caramba, é de português. Mas pelo menos eu me preparei. Agora, esse negócio de surpresa não dá, gente, sério. Não tem condições. Nem em casa também, concordo, cara. Esse negócio de mudar o horário de estudo, não. É o que foi programado. Vamos manter a programação, né? Para a sanidade mental de todos. Sim. Ó, a Maria Carolina escreveu assim, ó, o que vocês acham da escola bilíngue para os disléxicos? Então, o que eu posso responder, né? Depois a Mônica responde o que ela pensa. Maria Carolina, eu aqui na Itália, as crianças falam português em casa, né? Comigo, e italiano com o pai. E na escola a língua mãe deles é o italiano, e a língua de herança é o português. Só que na escola, aqui na Itália, eles têm latim na escola média, espanhol e inglês. Mas aí depende da escola que você colocar o seu filho, né? Tô falando de escola pública, tá? Então, os meus filhos, os 2 meninos têm dislexia. E o que quando a gente começou esse processo, né? O André tinha 8 aninhos. O que a Fono aconselhou? Continua ensinando inglês, continua ensinando português, continua ensinando italiano, continua ensinando espanhol. Ele só vai usar as adaptações. Com as adaptações, ele vai aprender qualquer idioma. Com o método de estudo, ele vai saber como estudar. Então, vai fundo. Se a tua filha está no inglês, escola bilíngue, ensina inglês e português. Usa as adaptações na escola, usa o método de estudo em casa, e ela vai sair bem nos dois. Claro que vai ter uma matéria, como português, que em casa ela fala português. Ela vai sair melhor do que no inglês. Mas não desista, não pare o inglês. Porque tem profissionais que falam isso, né? Que falam, não, sai da escola bilíngue, deixa só o português. Tem uma razão por isso. Porque assim, a criança foca só no português. Mas, Caroline, como psicopedagoga, eu te aconselho a continuar. Continua em inglês, você vai só perder tempo se você tirar sua filha do inglês. A criança, o momento agora da criança, da neuroplasticidade, né? O momento que ali o cérebro está bem molinho, ele está pegando todas as informações, trabalhando, por mais que tenha dislexia. Mas é o momento ideal da aprendizagem. Então, quanto mais você servir, né, fazer as intervenções com os profissionais em casa, melhor é. Então, você viaja com a tua filha, leva ela para, se for o caso, aí para o Paraguai para falar espanhol, para os Estados Unidos para falar inglês, né? Mas não pare, não. O meu conselho é esse, tá bom? E Mônica? Então, eu acho assim, eu já vi várias escolas bilíngues. E tem escola bilíngue aqui, tá? Minha experiência aqui em Manaus. Eu já vi escola bilíngue que, na verdade, só dava o inglês. Mas eu já vi escola bilíngue que é bilíngue de verdade. A bilíngue de verdade, eu até acho interessante para o disléxico. Por quê?
porque eles não aprendem o inglês, no caso, né? Aqui tem o bilíngue em inglês. Por exemplo, eles aprendiam inglês no dia a dia. Isso para o disléxico é melhor do que o cursinho sentado verbo to be. E, né, assim, por exemplo, a criança ia tomar banho. Aí ia tomar banho, a professora falava assim: vamos pegar o shampoo em inglês. Cadê o shampoo? Ah, todo mundo pegou o shampoo. E isso eu acho até mais interessante. Então, essa escola bilíngue, eu, como disléxica, ia preferir do que um cursinho tradicional. Eu acho que seria bem interessante, né? Até tem uma escola aqui que não é bilíngue, ela é um curso de inglês, seria um curso de inglês, só que ela tem uma metodologia totalmente diferente das tradicionais. E a criança passa uma manhã lá. E nessa manhã a criança cozinha, cuida da horta. É muito interessante. Faz trabalho em grupo. Eles separam por idade, então a criança está, sei lá, aprendendo, por exemplo, sistema solar. Aí ela dá a mesma coisa, só que ela dá tudo em inglês, mas, por exemplo, as crianças montando um negócio, tudo em inglês. Nossa, eu acho que isso deve ser muito mais interessante para um disléxico. Por isso que eu também, assim, eu sou da mesma opinião que você, não descartaria, não. Essa eu acho bem legal. Sim, perfeito, perfeito. Aí ela escreveu: perguntei por que contratei um professor particular para ensinar conversação primeiro. Esse fato do professor particular, se ele entende o que a dislexia, né, o que comporta a dislexia, o que é a Uhum. dislexia, ok. Se é um professor particular que ensina o método tradicional, E que força mais ainda, né? Ainda que vai ser mais uma fonte de estresse para ela aí também. não, só vai gastar Tem que com ser uma isso. pessoa bacana, que faça de uma maneira lúdica, né? Quantos anos? Põe pra gente aqui, Maria Carolina, quantos anos que ela tem? Se ela é pequenininha ou se ela já é mais velha, né? Porque pro pequenininho tem muita coisa bacana que eles podem fazer para dar o inglês. Mas aí tem que ver a metodologia dele. Com certeza. E ó, gramática vai ser sempre difícil para o disléxico. Não só inglês. Inglês, português, francês, italiano. O que faz aqui? A gente tem uma tabela, um exemplo. Aí. Ele já tem 14, Carol. A idade dos É meninos. do meu. É. Ó, um exemplo, tá? O que a gente usa aqui? Uma tabela, ó. Meu filho não fica sem tabela. Aí você põe mapa conceitual, tabela, sequência. Igual a Eu Mônica. tabela. Ele usa tabela, ó. Um exemplo, né? A palavra, qual que é? Você põe em inglês, separa a palavra. A pronúncia dessa palavra, põe aqui a pronúncia para ele pronunciar bem. E o significado você põe em português, aqui está em italiano, né? Que seria a palavra tipo sheep. E aí a pronúncia do som vocálico. O I, aqui fala que o I a letra I é longa, né? I lunga. Uhum. Então é sheep, para dizer que dois Es tem som de I. E aí o significado é a pécora, no italiano, que no português seria como chama? Cabra? Não. Ovelha. Ovelha. A Então, gente adora. a gente sempre lembrando, né? Som das letras, o método. A gente sempre cai no mesmo barco, né? Som das letras, que tem dificuldade. Só que você associa várias coisas para chegar a um final, que é o som das letras. E é isso que a professora. O André tem uma professora particular de inglês, que ela vem aqui em casa. Só que ela sabe, essa dislexia, ela usa o método, né, de estudo, ela usa esse livro também. E, inclusive, eu que ajudei ela. Eu que falei, olha, vai atrás de informação, olha esse livro, toma. O que fizeram comigo, eu fiz com ela também. E hoje ela dá aula de inglês na escola aqui, por aqui. E ela é uma das melhores professoras, porque ela é super inclusiva, ela mostra técnicas, Muito legal. ela é
maravilhosa. Um dia eu trago ela aqui, porque ela fala um pouco de espanhol também. Um dia eu trago ela aqui. Então, quanto mais você... Aqui, ó, um exemplo, ó, uma outra tabela. Quanto mais você abreviar, né? Tá fazendo... Tem um método em tudo isso aqui, ó. Quanto mais você abreviar, ó, palavras, significado, palavra e só letra. Qual é a letra mais forte? Qual é a letra mais, né, fraca? Então, tudo isso tem relação para uma segunda língua, né? Uhum. Ela escreveu o curso, ele não se adaptou. O professor particular, ele está bastante participativo. Ah, que bom, que bom. Então, Ele se adaptou. faz um teste. O importante é ele gostar. Ele falar, mamãe, gostei. Uhum. Se a criança... Gente, isso é o principal. Né? Uhum. Sim. Até porque nós somos diferentes, né? A gente fala que o geral, mas nós somos diferentes. Então, pode ser que ele se adapte com uma coisa que, por exemplo, a gente não se adaptaria, né? Então, se ele tá gostando, nossa, segue com certeza. Então, vamos, a gente está no eu simplesmente não me adapto. Sim. Que é... Mônica, Você se perdeu? Ela. Porque aqui no YouTube a Márcia falou que tem algo interferindo na fala. Então eu fechei minha janela porque eu não sei se é... Estão trabalhando aqui em casa, né? Aqui em casa, no prédio, na parte da frente, tem uma construção. E eles estão refazendo toda a parte, né? Eu estou praticamente em um acampamento, porque tudo nada está na sala. E eles estão com aquele... Então tá um barulho assim... Quer falar aqui? Quer contar? Ah, ok. Põe a parcela pra mamãe, por favor. Lava as mãos. Ah, obrigada. Andréia chegou. Professora... Ok, mamãe tá na live. Falou que a professora de italiano falou que é professor de latim, né? Ele veio aqui falar. Mãe, a professora de italiano e de latim falou que eu melhorei demais. Aí eu falei, você quer falar? Ele, não fala você. Um dia ele vai estar aqui com a gente, certeza. Ele está quase, Carol, falta só um pouquinho. É verdade. Eu falei para ele, vem aqui um dia fazer uma live, mostra o teu método de estudo, como você estuda, passo a passo, né? Às vezes as crianças se identificam, né? Porque a criança não, né? Adolescente se identifica, vem a live junto com a mãe, né? Aí ele... Mãe, isso. Ele fala que tem um nome aí que fala que é coisa de velho. Não lembro. Poxa, André. Não. Nós somos jovens. Jovens. Então, vamos lá. Então, vamos. Estamos no Eu Simplesmente Não Me Adapto. Que é a história da Samantha. Ela tinha 9 aninhos. E ela foi dormir a primeira vez. Essa aí eu me identifico demais. Ela foi dormir a primeira vez fora de casa com as amigas, né? Na casa de uma das amigas. E aí as amigas tiveram a genial ideia de jogar cartas. Gente, eu já passei tanto por isso, vocês não estão entendendo. E aí elas propõem, né, que ela jogar cartas todas, e ela fica muito preocupada, porque as regras parecem complicadas, ela quer tentar, ela quer participar, né, mas as regras são complicadas. Nossa, mas eu lembro, assim, de várias ocasiões, várias. Eu lembro que tinha um grupo de amigas, e uma delas tinha uma casa em Búzios. E aí, de vez em quando, eles falavam, vamos todas. E as mães também eram amigas. Então, iam as mães e nós, né? Aí sempre tinha alguém para ter essa ideia. Aí eu tentei algumas vezes, mas eu não conseguia de jeito nenhum. Até uma hora que eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vocês jogam a carta, fiquem aí se divertindo horrores, eu vou ficar aqui do lado. Eu não lembro eu não lembro o que eu fazia. Mas eu falei, olha, jogar carta eu não vou jogar, porque eu não conseguia compreender aquilo. Aí, a partir daquele momento, eu negava muito, várias vezes, assim, a gente acampava muito, eu e meu marido. Aí também, sempre tinha alguém que
levava carta. Eu olhava a carta e falava, meu Deus do céu, por que carta, gente? Não tem outra coisa para fazer nesse camping? Não consigo. Não, é cruel mesmo. Quem tem mesmo essa dificuldade. Eu tinha muito dificuldade, e eu vejo hoje que a Andrea também tem, com aquele jogo que chama Master. Não sei se você lembra. É uma caixa preta. Agora Lembro. o nome, eu não... Nossa, cara, eu nunca ganhei naquele Master. Meu pai sempre ganhava, minha irmã sempre ganhava, mas eu nunca. Para mim, eu só conseguia responder entretenimento, que era filmes, novelas, seriados. Aham. Mas quando entrava em história geral, ciências, biologia, matemática, Nossa, português, não. putz. E Eu aí fiz. uma ferida, né? Aí você se sentia mais burra das burras. Porque falava, putz, eu não É verdade. consigo ganhar uma vez esse jogo. Cara, eu também não, eu fugia do Master, eu fugia muito. Só que eu tinha um jogo lá em casa que chamava Veja, que era da revista Veja. E Hum, esse eu tentava, porque tinha o entretenimento. Aí eu sempre perdia, claro, né? Eu nunca ganhava. Mas teve uma vez, sabe qual foi a minha sensação boa com Veja? Porque teve uma vez que eu tava jogando com um tio meu, e esse meu tio era assim, pra mim, ele era tipo, nossa, meu ídolo, sabe? E aí eu achava que ele era assim, sabia tudo, era o mais inteligente e tal. Aí caiu uma pergunta que era assim, da onde vem o macarrão? Aí, só que veio assim, ó, eu não sei da onde que eu tirei essa informação, mas veio ela automática. Eu falei, da China. Aí ele começou a rir, ele, que China, você tá doido? O macarrão é italiano. Aí eu falei, não, o macarrão, quem inventou? A Itália pode ter lá toda a tradição dela, mas quem inventou foi o chinês. Aí ele começou a rir, ele, caraca, você não sabe nada. Aí quando ele virou a resposta, era a China. Aquele dia, eu falei, caramba, eu sei alguma coisa na vida. Eu fiquei com uma sensação boa, assim, do jogo, sabe? Falava, vamos jogar Veja, porque eu acerto Veja. legal, maravilhoso. E é justamente o que o autor do livro fala, né? Que esse lado emocional e cognitivo da dislexia, eles devem andar entrelaçados, né? Devem andar juntos. Não dá para separar. Porque se ele não tiver autoestima boa, mesmo indo bem na escola, tem algum problema aí. Ou se ele está com a autoestima lá embaixo e está indo mal na escola, também tem algum problema aí. Porque os dois têm que estar ali juntos, né? E a autoestima alta traz esse querer estudar, né? E o querer estudar, adaptações certas, sobe a autoestima. Então, os dois estão assim entrelaçados. Isso é muito interessante. E o Robert Franklin traz isso, o que os pais podem fazer, né? Esse passo a passo para os pais ajudarem os filhos disléxicos, e uma maneira muito simples, assim, uma linguagem muito fácil, né? Da gente poder entender. E por isso que a gente sempre fala, né? A gente aconselha vocês comprarem o livro, ou ouvirem o podcast, ou ouvirem o audiobook desse livro, porque te traz uma percepção da dislexia no teu filho, ou até em você mesmo, se você for adulto, que você achava que aquilo que você estava fazendo, que o seu filho estava fazendo, era uma coisa tipo incomum, anormal, aí só você faz isso, né? Ou você podia pensar, isso é normal, só eu faço isso. E aí você vê que não. Você vê que milhões de pessoas, que tem 8 milhões, né, de pessoas no É, mundo, fazem as mesmas coisas que você, né? E aí você fala, finalmente não estou sozinho nesse mundo. é essa sensação mesmo. E tem uma parte que eu grifei aqui, Mônica, da página 33, ele fala Tá. assim, ó, constantemente ver o mundo como nós e eles faz a criança com dislexia comparar-se aos sucessos e triunfos dos outros, em vez de estabelecer o seu desempenho. Encoraja os pais a lembrarem que ajudar os filhos a aprender e a dar o melhor de si, aceitarem e a começarem sem se compararem com os outros. É um componente importante do meu programa. Ajudá-lo a compreender que não é burro, mas apenas tem um problema de aprendizagem.
é um passo na direção certa. Então, quando você, né, você pai e mãe tem essa compreensão, você vai poder passar essa informação para o seu filho com muito mais propriedade, né? Sem querer esconder, camuflar. Exato. É verdade, isso é essencial. Sim. E para a gente passar para a parte dos quadrinhos, antes da gente Tá. passar, 35. Quem estiver acompanhando com a gente a leitura, na página 35 é o capítulo 4. Fala assim, ó. Por que não posso ser como todo mundo? Tem só umas partes que eu frisei aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Ó. Umas partes que eu frisei, que ele fala assim, ó. Peter suspira quando recebe a prova de história de volta. Ele tinha estudado por 4 horas e mesmo assim tirou só C, que é aquele garotinho que você falou antes, né? E o Aham. amiguinho por 45 minutos e tirou A. E ainda, além de ter estudado por 45 minutos, foi para o cinema, né? Ver um filme e no dia seguinte teve a prova. Então, Peter está super envergonhado, porque a professora pediu para corrigir a prova na sala de aula. Ele tem um monte de erros, lacunas sem serem preenchidas, e o amigo dele está com tudo preenchido, tudo certinho. Então, assim, é deixar a criança, o jovem, numa saia justa. E quando o professor tem noção disso, ele muda a estratégia, né? É. Ele fala, vamos colocar na lousa as respostas certas. Quem tiver errado, escreve numa folha, né? Leva para casa e beleza. Eu não Exato. sei, entrega a prova, eles entregam a prova para levar para casa? Não, né? Fica na escola a prova. Depende da série. Aqui na escola das crianças, né? Depende. Quando é pequenininho, traz para casa para que os pais vejam e consigam ver onde está a dificuldade, né? Quando é maior, fica na escola. Ah, ok, perfeito. Porque eu acho que seria legal que ficasse na escola, não levasse para casa. Porque, ai, tortura chinesa, né? A mãe tem que ver a prova e você errou aqui, você errou aqui, você errou aqui. Só graça. Aqui em concursos, cursinhos, tem o hábito de falar assim: quando vocês saírem da prova, vocês vêm para o cursinho para que os professores corrijam, para saber se passou ou não, porque eles levam um tempo, né? As bancas levam um tempo para dizer as respostas e tal. Então, assim, para já saber logo se você foi bem ou mal, vem todo mundo para o cursinho, os professores corrijam. Eu nunca fui. Nunca. E tem professor que fala assim: faz o seguinte, quando você sair da prova, você fotografa e me manda. Porque eu já corrijo. Nunca. Eu fui de todos eles. Depois da prova, eu falei: não, eu tô muito estressada. Então, assim, eu vou dar uma sumida, tá? É porque eu não quero mandar minha prova. De jeito nenhum. Grupo de estudo. Manda a prova pra gente comparar. Nunca. Não mando, não tenho coragem. É assim mesmo. Vamos lá, então. Vamos no nosso quadro. Peguem aí, papai e Vamos. mamãe. Peguem professoras, peguem papeleta. Vamos agora falar palavras positivas para os filhos com dislexia de qualquer idade. Esse quadrinho está na página 133. Ó, página 133 do livro. Tá? Pegue aí, cola na geladeira de papel para você falar toda vez. Eu colava, Boa. eu colocava na geladeira, porque eu esquecia. Falava É. reforço positivo. Meu Deus, que frase que eu falo? Você é lindo, você não é isso. Reforço positivo. Aí, de tanto que eu ficava olhando na geladeira para falar para eles, eu colei mesmo. Foi um curso que eu fiz na pandemia sobre da pastora Ana Laura, chama Filhos Vencedores, mães e filhos vencedores, uma coisa assim. E aí eu coloquei na geladeira e eu passava, olhava e falava. Porque eles precisam desse reforço positivo, né? Não da característica, mas do que eles fizeram, né? Olha, parabéns pelo seu empenho, parabéns pelo seu esforço, você deu o seu melhor. Ah, não foi bem na prova? Não tem problema, eu vi que você se esforçou. E aquele seu Aham. empenho vai melhorar cada dia mais. Continua assim, não para. Esse é o modo disso dar certo. Continua, filho, mamãe tá aqui do seu lado. Então, quanto mais você, né, soltar essas palavras, até mesmo no mundo espiritual, né, que existe,
que está ali em torno da gente, é importante para que a criança se sinta segura, né? Fala, tudo bem, na escola não tá, em casa tá. E a escola passa rápido, né? Isso que eu falo para as minhas alunas, a escola passa Fundamental 1, Fundamental 2, faz... Quando você vê o menino já está no final da escola média, né? Verdade. E aí, meu Deus, quando é que eu sentei para ajudar meu filho, né? Então, É vamos lá? verdade. Vamos. Eu começo? Vai. Então tá. Em vez de sou tão burro, tente. Não sou burro, apenas tenho um problema de aprendizagem. Em vez de não consigo fazer isso, tente. Consigo fazer isso, só preciso tentar de novo, de outro jeito ou ter mais tempo. Em vez de por que isso é tão fácil para o Billy? Diga, posso fazer coisas que Billy não pode. Todo mundo tem pontos fortes e fracos. Em vez de minha professora está sempre gritando, devo ser estúpido. Diga, ela não sabe lidar. Preciso falar com alguém sobre isso e conseguir ajudar. E Em conseguir vez ajuda. de, em vez de levo muito mais tempo que os outros. Tente. Preciso me esforçar mais, mas sei que posso conseguir o mesmo resultado. Em vez de nunca vou terminar, tente, posso fazer. Ao invés de não é justo eu ter dislexia, tente. Tenho sorte por ter grandes amigos e uma família que me apoia. Em vez de por que isso aconteceu comigo, tente, não se trata de mim. Na verdade, a dislexia tem pontos fortes e pontos fracos, né? E a gente tem que persistir nos pontos fortes, que são aqueles que vão nos levar aonde a gente quer chegar. É verdade. É A, isso, menina. Agradecer a a vocês. Patrícia, a Patrícia está pedindo para mandar um print. Vamos botar essas frases nos nossos stories, Carol? Sim, sim, tudo bem. É desse livro aqui, ó. Ó, A Vida Secreta da Criança com Dislexia, do autor Robert Franklin. Patrícia, não sei se você está participando da comunidade do Facebook. Lá eu coloquei o áudio desse livro, tá lá na comunidade, o audiobook, tá? Vocês podem clicar lá e ouvir o áudio, né? Se não quiser comprar o livro, ou se quiser comprar o livro, melhor, porque, né? Esse livro aqui é Ele é fantástico. maravilhoso. Então tá. Mas a gente coloca agora, né? A gente coloca nos stories, para quem não conseguiu anotar e está querendo copiar mesmo. Já Perfeito. coloco. Me taga quando você colocar, Mônica, assim eu já reposto, Tá, tá bom? tá. É, Combinado. Mônica, eu queria te agradecer por esse momento, né? Um momento importante falando sobre a dislexia e levando mesmo informação, né, para Uhum. pais, professores. E eu queria incentivar os pais que estão aqui, que estão nos assistindo, para que eles também levem essas informações para a escola, para outros pais, para grupo de pais, porque a gente acha que só porque o nosso filho tem dislexia, todo mundo sabe sobre a dislexia, e não é assim. Muitas sabem o que é a dislexia, né? E precisam saber sobre os transtornos de aprendizagem. Precisa saber que essa troca de números, de sinais, né? Fazer um cálculo simples é a descalculia. Então, que esses pais que estão aqui, que nos seguem, que vê o nosso podcast, levem essas informações também para as escolas, para os municípios, para os bairros, né? Que sejam um agente da dislexia, onde quer que eles estiverem. É verdade, é muito importante porque a gente precisa espalhar informação. Tem muito pouca informação da dislexia ainda. E pouca informação traz um monte de consequência, né? As crianças sofrendo nas aulas, em escola, adultos sofrendo ainda, preconceito, vergonha, né? A gente precisa mesmo ser um agente da dislexia. E, muito importante, as inscrições estão abertas, não esqueçam, né? Não esqueçam, gente, vão lá na bio da Carol, Enfrentando a Dislexia, e façam a inscrição.
por tempo limitado, tá? A gente está com as inscrições abertas até domingo. Domingo vai ser já a primeira aula que eu vou disponibilizar para as alunas que já entraram e também para você que está com medo, não sabe falar, vou comprar um curso online, o que é, o que não é, nunca comprei, né? Será que funciona, não funciona? Então, vou disponibilizar o link para você entrar também, para que você me conheça ao vivo lá dentro, conheça as mães que já compraram, que já entraram, e para que você possa ver que realmente nós somos uma comunidade, né? Que estamos ali em prol dessa criança, mas principalmente para mostrar para a mãe que existe esse método de estudo e para que ela consiga, né, enfrentar essa dislexia do modo certo. A Renata falou, já estou inscrita. Bom dia, Renata, ela deu bom dia também. E obrigada, Suelen, você viu a mensagem da Suelen aqui em cima? Ah, que bonitinho. Aqui, ó. Oh, Viu? Não? É complicado, né? Mas aqui em casa com vocês nós estamos mais fortes. amém, amém, que legal. Fico contente por isso. Ela escreveu aqui, ó. Isso eu queria que aqui no Brasil tivesse uma ajuda de custo, porque as terapias são caras, né? E nós temos que fazer o possível para eles, porque os tratamentos são caros. É verdade, são muito caros, né? Você vai fazer uma terapia com a fono, com a psicopedagoga, com quem for, né? É tudo muito, uma consulta com o neuropediatra, é tudo muito caro. Então, você ter essa oportunidade de trabalhar com o filho em casa, não tirando a responsabilidade, né, e o papel dos profissionais, que é fundamental. Mas se você tem ali um apoio e como trabalhar com essa criança em casa também, né, é vencedor. É um aluno disléxico, aluno vencedor, realmente. Inclusive, É verdade. Olha, a Suelen também tá, Carol. uhul, Aqui, ó. a Sueli olha, a Neuro, R$ 900, Meu misericórdia. Deus do céu, gente, É Jesus. um salário mínimo, né? É, pô. Misericórdia. Ó, eu ia falar uma coisa. Eu ia falar. Ah, a Cris, que vocês vão conhecer, uma aluna do curso, ela, ela é professora, né? Psicopedagoga, tal. Foi coordenadora de escola. Tem até uma live que eu fiz com ela. Tá lá no YouTube. Do Enfrentando a Dislexia. E ela estava contando no depoimento dela que ela viu essa dislexia na filha e aí ela fez uma intervenção precoce. Então levou na fono, levou na psicóloga, levou na psicopedagoga, levou no neuropediatra, fecharam o laudo, era dislexia mesmo, e aí ela começou a intervenção, né? Começou a intervenção com os profissionais, a filha começou a melhorar a leitura, compreensão de texto, começou a melhorar, mas a menina ainda não tirava boas notas na escola, ainda não ia bem na escola. E aí ela falava, meu Deus, mas eu tô fazendo tudo certo, né? O que Ah, falta? Aí bom. começou a fazer Kumon. Fez Kumon, acho que de português e matemática, se eu não erro. Não lembro agora. E ainda nada, não ia bem ainda, faltava alguma coisa, faltava uma coisa. Aí ela me conheceu. Aí ela entrou pro curso. Ela foi uma das alunas que comeu o curso, assim, fez... E aí a filha dela, Carol, eu não olho para nota. Para mim, se você tirar 10, se você tirar 5, se você tirar 6, Uhum, igual. Eu quero saber se você entendeu aquele conteúdo. Se sim. aquele conteúdo ficou em você. E você pode me contar aquele conteúdo com as suas palavras. Mas o que aconteceu com a filha dela? Ela começou a tirar 10 em português, 10 em matemática. Em português ela tirou 10,5, pra você ter Ah, ideia. Os amiguinhos que tiravam sarro da filha dela, porque não ia bem na escola, porque esquecia as coisas, porque ia mal nas provas, começaram a pedir ajuda para ela. Porque através dos mapas que ela aprendeu a fazer no curso, ela memorizava. Ela começou a sim. entender que aquilo é o cérebro dela. O cérebro a longo, né? No papel. E aí, menina, essa menina começou a ir bem. Aí a mãe falou, Carol, as terapias são importantíssimas, sim. Mas como Sim. o disléxico estuda, é fundamental.
É É verdade. fundamental. Porque sem saber como, né, esse estudo vai ser funcional em casa, vai ser. Você não. Você fica ali dançando sem saber aonde, como começar, como, né? É verdade. E, então, assim, foi, Nossa, foi. é essencial. É essencial mesmo. Eu digo por mim, porque hoje eu sei estudar. Nossa, mas é uma diferença muito grande quando a gente aprende a estudar. É totalmente diferente, porque a gente tende a estudar da forma tradicional, porque é como explicam pra gente, né? E se você pede ajuda para uma pessoa, né, sem dislexia, ela vai te ensinar o método tradicional. Então as pessoas falam para mim, tem que ler mais tempo. Não sei, faz mais questão, mas não adiantava, não adiantava, só adiantou quando eu botei as técnicas direitinho. E mapa mental é vida. Não sei viver mais sem mapa mental. Se alguém falar assim, não, tá bom, olha, eu vou apagar da tua memória e agora você vai voltar a estudar. Não, quero mais não. Não, Agora eu só estudo com as minhas técnicas. sim, sim. Sim, porque você fixa, né? É. Fixa aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você Hum. leu o livro depois que a gente conversou, depois que eu te mandei o áudio, você não leu? Se eu livro Porque, assim, gente, de. peraí, deixa eu contar aqui pro pessoal. Tá. Eu e a Mônica, quando a gente vai fazer o podcast, a gente lê primeiro, né, o livro, Aham, sim, vem e comenta aqui com vocês. Ou senão a gente lê um trecho do livro aqui ao vivo, depois vem e comenta. Essa sim. vez, a Mônica estava corrida, tal, não conseguiu ler. Ela falou, Carol, não consegui ler. Aí eu falei, ó, pera, eu vou fazer um resumo, vou te mandar um áudio, você ouve esse áudio, e aí sim você vai estar mais preparada para entrar para o podcast. E aí a minha pergunta é, você conseguiu ler? Ah, tá. Ah, Não, não. tudo isso que você falou foi só ouvindo? Só ouvindo a sua voz. Eu não deu tempo. Aí eu vim ouvindo o teu áudio, que você veio me contando. Pronto. Olha que interessante. Por isso que É. eu falo que a parte auditiva do disléxico é muito mais fácil para que ele compreenda, para que ele entenda. Por isso o audiolivro, o audiolivro. As aluninhas que vão entrar, a primeira frase que eu vou falar é: gente, joga fora o livro. Fora não, né? Guarda o livro. Vamos usar Guarda. só audiolivro aqui no curso. Depois a gente volta com os livros. Mas eu vou explicar para vocês direitinho. A Suelen está aqui e as outras mamães que entraram. Depois eu explico direitinho na primeira aula. Mas é maravilhoso, né? Ouvir resumo, áudio, é a chave É. do tesouro. Nossa. Um dia as crianças vão falar, não, eu só quero estudar assim. Esquece aquele método lá tradicional, não. Quero mais não. Eu tenho certeza, eu já falei para várias mães que me mandaram mensagem, eu falei, pode acreditar em mim. Um dia as crianças vão amar estudar, porque elas vão estudar desta forma. E elas vão falar: não, não quero mais o tradicional, eu quero com as minhas técnicas. E elas vão amar. Porque depois que eles têm a técnica, além da gente conseguir, a gente consegue entender, compreender, absorver a informação. Quando você absorve a informação que você fala: caramba, calma aí, eu entendi, eu sou capaz de até fazer uma questão sobre isso. Aí você vê o resultado, né? E aí o resultado aumenta a autoestima e aí você vai embora. Sim, Você se apaixona por aquilo ali. é E é verdade. real, gente. Eu sei que parece que não, mas é totalmente possível e real. É verdade, é verdade, é verdade. Estou aqui para provar também. É real mesmo. Né? Mas é isso, querida. Um beijo para todas. Obrigada por estarem aqui, por ouvirem, por confiarem no nosso trabalho, né? Sim. Dedicar minutos do dia de vocês. Que Deus abençoe vocês. Estamos juntas nessa caminhada com a dislexia. E a Mônica, ela faz parte ainda do curso. Ela dá também na parte de ela vai lá dar o testemunho dela. Vamos combinar para essa turma dar certo, né? A gente Vamos, vamos. passar as datas Tá. para a gente fundamental esse depoimento ao vivo e a cores Verdade. Vamos combinar assim. Obrigada a todas as mães que estão aqui, as que estão aqui com a gente ao vivo, as que vão ouvir depois.
ver depois. Eu queria falar para vocês que todos os nossos episódios do podcast estão todos lá no Spotify. Nosso podcast chama Dislexia com Café. E eles estão todos lá. Toda semana a gente coloca o episódio da semana. Então tem muita coisa. Tem muita informação, muito assunto. A gente já falou de tudo, assim. O que é dislexia, vergonha, o livro que tem muita informação, já comentamos boa parte dele. Tem muita coisa legal. Vão lá, sigam a gente no Spotify e nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, Enfrentando a Dislexia e Sábios Disléxicos. E obrigada, Carol. Uma parceria maravilhosa, como sempre. Obrigada a Estamos você. aí. Amém. Quarta-feira que vem estamos aqui de novo. Isso. Obrigada a você. Um beijo grande. Quem quiser alguma informação sobre o curso, só me escrever no direct, tá bom? Que eu posso dar qualquer informação para vocês. E vamos lá. Enfrentando a dislexia todos juntos, que vai dar tudo certo. Um beijo. Sim. Beijo, gente. Bom dia.